Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 7, verso 24. Amém? Todos acharam? Mateus 7, 24. Irmãos, vocês que estão nos assistindo, ou vão nos assistir ainda, tem uma irmãzinha nossa que nos acompanha, vou até falar o nome dela aqui, a Tainá, né? Ela vai dar um testemunho aí, irmãos, nos comentários. Eu até comentei com ela que é bom ela dar o testemunho para que outras pessoas, de repente, está passando pela mesma dificuldade que ela passou, e ela vai dar esse testemunho, que através do ministério Viver em Verdade, Deus tem falado profundamente ao coração dessa moça. E ela tem se libertado das coisas do mundo, irmãos. Ela tem reconhecido que a palavra de Deus liberta verdadeiramente. Mas é necessário alguns quesitos, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor venha nos libertar. Porque se verdadeiramente, né, você se considera, se verdadeiramente você crê em Jesus Cristo, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos dessas coisas do mundo. Então procura nos comentários, faça o seu comentário também, compartilhem, para que outras pessoas também, irmãos, venham reconhecer Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia fala que no final dos tempos, muitos profetas iriam surgir, muitos falsos profetas, muitas falsas profecias, muitas falsas religiões, irmãos. Estamos vivendo esses últimos tempos, ao vivo e a cores, irmãos. Nós não estamos aqui brincando de crente. Eu sempre costumo abrir esse parêntese, porque isso é um fato. Não estou aqui brincando de pastor, nem de igreja. Nós estamos aqui pregando a verdade, porque cremos, irmãos, no único e verdadeiro Deus. Cremos em Jesus Cristo, no qual entregou a própria vida por cada um de nós. Por cada um de nós. Mas para sermos salvos, irmãos, temos que obedecer, temos que fazer a vontade de Cristo Jesus. Só dessa forma receberemos a coroa da justiça, preparado para aqueles que perseverarem até o final. Amém? Deus abençoe a todos. Desde já eu quero dar boa noite para a Natália, para a Tainá, para todos, tá? Boa noite, Deus abençoe a todos de forma grandiosa e ricamente. Amém? Exatamente, glorificando o nome do Senhor através do testemunho. É necessário darmos o testemunho, né? Glória a Deus. Mateus 7, no versículo 7, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24 diz assim, irmãos: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desde a chuva, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, interessante essa passagem, né? Que a gente pensa logo numa área, né? Geograficamente, né? Nos dá a entender, né? A geografia, né? De uma área, de um terreno, né? Do imóvel, para você construir uma casa. Isso é natural de cada um de nós. Mas há uma profundidade, presta atenção, irmão, nessa palavra, profundidade, além disso que nós imaginamos, na geografia do terreno no qual iremos construir a nossa casa. Jesus não está falando superficialmente na construção desta casa. Jesus está aqui nos orientando, irmãos, que é necessário você examinar todo aquele terreno, toda aquela geografia, para que você possa fazer toda a medição, para que aí então você venha construir aquela casa no qual você tanto
sonha ou espera. Mas Jesus, irmãos, também diz em sua palavra que em vão é o trabalhador que edifica a sua casa, se o Senhor não a edificar. Em vão é o sentinela que guarda a cidade, né, sem estar na presença do Senhor. Se eu não me engano, acho que é mais ou menos assim, me fugiu aqui, que eu estava com o pensamento já em outra, na palavra aqui. Em vão são os sentinela, em vão é o sentinela que guarda a cidade, não é assim, Cláudia? Que não edifica a cidade, se não for o Senhor para edificar. Alguma coisa parecida com isso, não é isso, Mateus? Exatamente, só que eu falei de outra forma, né? Então, exatamente dessa forma, irmão. É porque me fugiu aqui, que eu estou num texto que eu quero trazer para que vocês venham a entender a profundidade no qual nós lemos aqui a respeito de uma construção num terreno no qual o Senhor Jesus está nos falando. Não é simplesmente o superficial, porque se você for por esse lado da geografia, você vê, eu trabalhei muitos anos em terraplanagem, eu não sou expert, mas eu sei perfeitamente como eles fazem uma obra, uma construção de um prédio de mais de 20 andares. Aqui mesmo, em nossa área, aqui no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, muitas áreas aqui são áreas de tufas. Se você, acredito que muitas pessoas sabem o que é tufa, né? É uma lama que você tem que tirar todo aquele material de cima, depois vem a areia, vem vários tipos de material, e ali eles chegam, irmãos, prestem atenção nisso, como isso é importante para a edificação da nossa vida. Porque é necessário um engenheiro, um estudo sobre todo aquele terreno, sobre toda aquela geografia que vai daquele terreno, para que possa ser construído um prédio de tantos andares. Porque ali vai morar pessoas, vai morar vidas, não é assim? Porque se não for dessa forma, aquele prédio ele vai fazer o quê? Aquela casa, ela vai desabar. Qualquer temor, qualquer tremor, qualquer chuva, qualquer enchente, ela vai desabar. E Jesus está falando aqui exatamente o que? Da profundidade. Compreenda isso, irmãos. Porque quando eles constroem esse prédio, e em viver também é engenharia, irmãos. É construção e engenharia. Amém? Então, irmãos, prestem atenção. Quando o engenheiro estuda toda aquela área, toda aquela geografia que é necessário para fazer a planta, eles estudam também o quê? O solo. E sabe que aquele solo não é um solo firme. Olha isso, irmão, como isso é importante. E para ele chegar no solo firme, ele tem que passar por várias etapas para colocar o quê? Aquele chamado estacas. Não sei se vocês estão me entendendo. A igreja está entendendo, tá? Estacas, irmãos, são tipo postes. Tem várias espessuras, depende da construção. Existem várias espessuras e maquinário para colocar aquelas estacas. E aquelas estacas, para colocar ali, existem maquinários que chama-se bate-estaca. E ele vai batendo, irmãos, e vai passando por diversos solos. Tem a tufa, tem a areia, tem uma pedra, eu esqueci o nome de outro material que se dá, que é tipo uma areia, tipo uma pedra, até chegar numa certa profundidade. Isso aí leva 20, 30, 40, 50 metros de profundidade, irmãos, ou até mais, para poder firmar aquela estaca, para ali eles fazerem a base para construir um prédio. Olha onde Jesus está trazendo essa mensagem para a igreja. Olha onde o Senhor Jesus está trazendo para nós. Nós agora temos esse entendimento, porque nós conhecemos o maquinário, a tecnologia, né, que nós temos hoje em dia para construir um prédio. E é isso que o Senhor Jesus está nos falando esta noite, através de sua palavra. Porque muitos irmãos não conseguem sobreviver. Muitos não conseguem edificar a sua casa, porque querem construir a sua casa na areia. Na areia, não querem cavar poço para achar o lugar firme, para achar aquele material firme
para poder colocar ali a tua base, a rocha, para aguentar o peso daquela casa, o peso daquela construção, o peso daquele prédio. E muitos irmãos não conseguem suportar. Muitos na igreja não estão conseguindo suportar em cavar essa estrutura, esse poço, essa sapata, esse buraco, para colocar pilares para suportar a sua casa. Muitos desistem no meio do caminho. Muitos, a primeira acabação que dá, sabe que tem muita, não está conseguindo achar o firme e desiste. Vai desistindo. Esquecem da promessa do Senhor. Pode continuar cavando, que nós estudamos a geografia desse terreno e sabemos que aí tem um lugar que vai achar rocha. Aí tem um lugar que você vai achar água. Aí tem um lugar que você vai achar o tesouro. Aí tem um lugar que você vai achar ouro. Mas para isso é necessário você continuar o quê? Cavando, perseverando. Mas muitos irmãos não conseguem cavar mais. Muitos, meu irmão, minha irmã, não conseguem mais perseverar, porque se cansam, desistem no meio do caminho. Muitos até mal começaram a cavar, já desistem. Muitos até estão dentro da igreja por estar, conhecem até o nome Jesus, mas não perseveram mais. Qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer luta que venha contra a vida daquela pessoa, ela faz o quê? Desiste. Porque ela não está edificada na rocha. E o Senhor Jesus diz, nem sua palavra. Vamos ler aqui? Versículo 27. E desceu a chuva. Perdão, 26. E aquele que ouve, olha aqui, e aquele, capítulo 7, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, irmãos. Olha isso. Que edificou a sua casa sobre a areia, não perseverou mais, e ali ele parou. Vou fazer aqui mesmo, sobre a areia, não vou cavar mais não. E desceu a chuva, os problemas, correram os rios, as dificuldades, sopraram os ventos, quantas perseguições vão vir sobre a vida da pessoa. Combateram aquela casa, ele não suportou o combate, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí o Senhor Jesus nos ensina, aquele que ouve as minhas palavras. Que palavras são essas? Você vai olhar aqui, volta um pouquinho aí no versículo, capítulo 7, versículo 7. Se você ler, vai dizer assim, ó: pedi e dar-se-vos-ás, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará também aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Lá no versículo 13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus está falando aqui, todos aqueles que ouvem a minha palavra e cumpre, compará-lo-ei ao homem, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus ali ensina a oração.
Jesus ali, ele vai ensinando o que você precisa fazer. Jesus ali, ele diz que sabe muito bem como você é. Que se você, sendo mal, procura fazer coisa boa para o seu filho. Se você, sendo um homem mau, falho, quando mal, o que fala, irmão? Sendo falho, sendo digno de julgamento, sendo fraco, que ao pó vai voltar, sendo você um homem pequeno, sabe dar coisas boas para o seu filho? Imagina a Deus, se você obedecê-lo. Se você fazer a vontade dele, se você andar no caminho dele. Imagina a Deus o que pode fazer para aqueles que são obedientes. Imagina a Deus por aqueles que querem verdadeiramente edificar a sua casa na rocha. Imagina Deus o que pode fazer por aqueles que perseveram. Aqueles que não desanimam. Por mais que bata até o desânimo, mas não desanima, persevera, continua perseverando, continua lutando, continua crendo na palavra do Senhor, continua tendo a certeza que Deus não o abandonou, que Deus é com ele, que Deus é com a família dele. É dessa forma que Deus está falando conosco esta noite, irmãos. Amém? Glória a Deus. A casa na areia diz respeito à base de uma vida frágil. A pessoa desinteressada pela palavra de Deus pode ouvi-la, mas não pratica. É como o negligente que constrói sua casa sobre a areia. A sua fundação é frágil e incerta, sem profundidade. Isso representa a falta de obediência às palavras de Jesus, que se resume numa só fé superficial e numa vida sem compromisso com Deus. Quando as tempestades vêm, a vida construída sobre esse fundamento desaba. Compreendem isso, irmãos? Dá um pulinho agora aí, mais na frente, Lucas, capítulo 8. Na frente um pouquinho. Lucas 8, verso 13. 8:13. Diz assim: os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm o que? Raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Ah, meu Deus do céu. Você compreende isso, irmãos? Ouve falar, crê até em Jesus. Ah, eu creio em Jesus. Ah, eu estou sobre a rocha. Declara isso abertamente até na igreja. Mas essa rocha, irmãos, como nós lemos lá ali atrás, a porta é o quê? Estreita. Essa rocha, para se firmar, ou melhor, para você se firmar nessa rocha, tem dificuldade. Você muitas das vezes tem que tirar pedras do teu caminho para limpar o terreno que você vai construir. É necessário você muitas das vezes tirar aquelas pedras pontiagudas que vão machucar os seus pés, que vão impedir você de construir a sua casa, vão impedir de a sua família construir a sua casa naquele lugar, naquele terreno, porque ali não tem terra fértil. O solo ali é o quê? Pedregoso demais. E é necessário você tirar aquelas pedras artificiais que não têm fundamento. São pedras que estão soltas. Olha como aqui a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Porque não adianta você colocar pedras numa fundação soltas, sem um alicerce firme. A sua raiz, ela vai até se espalhar, mas ela não vai criar fundamento, não vai se agarrar à terra, ela não vai se fortalecer. Qualquer probleminha, Jesus fala que quando o sol bate, ela vai secar e vai morrer, porque ela não tem segurança, não tem firmeza, não tem profundidade, porque ela está se apegando naquela pedra que está por cima, mas a pedra verdadeira está embaixo. É necessário você limpar aquelas pedras soltas, cavar ainda mais para firmar
a tua construção, firmar a tua casa, firmar o seu ministério, firmar a sua vida. Muito, meu irmão, minha irmã, isso é fato. Muitas pessoas não são nem crentes, mas são determinadas. Eu quero me formar em médicos, eu quero ser um advogado. Deputado não, que deputado pode ser qualquer um, né? Quero ser um advogado, eu quero ser um médico. O que a pessoa faz? Ela é determinada, ela estuda de dia e de noite. Ela corre atrás. Para um dia, ela o quê? Ganhar, se formar e ganhar tanto aquele emprego sonhado, né? Ou fazer a empresa dele, tanto aquilo que ela lutou. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós temos que lutar, não por essa vida nesse mundo. Nós temos que sim lutar pela nossa vida nesse mundo. Compreenda uma coisa, porque para não embaraçar sua mente, nem a minha também, né? Nós temos que sim amar a nossa vida, mas temos que compreender uma coisa: a vida que Deus quer nos dar está acima dessa vida que está aqui nessa terra. Deus está nos abrindo nossos olhos para nos firmar na palavra dEle, para nos firmar naquilo que Ele tem para nos dar. Ele é o nosso edifício, Ele é o nosso suporte para herdarmos um dia aquela casa, aquela morada celestial, no que Ele tem prometido para cada um de nós. E se nós não procurarmos, irmãos, cavar o nosso poço, andar sendo obediente a Deus, perseverar, que isso está faltando nos irmãos, isso está faltando nas igrejas, a perseverança. Muitos têm se afastado, porque a apostasia está aí. Muitas igrejas, quando eu falei aqui no comecinho, muitas igrejas estão vazias. Muitas igrejas, irmãos, não estão mais com aquele fogo espiritual que é necessário. A Bíblia fala que todo o culto ao Senhor tem que ser com um culto culto de decência, culto, meu Deus do céu, hoje eu estou com a cabeça, uma benção, com ordem e decência. Quantos cultos nós temos visto aí, irmãos, que é uma bagunça, não tem respeito, escandalizando o nome do Senhor, não tem ordem, muito menos decência. Isso está fazendo o quê? Com que o Espírito Santo saia e o espírito do mundo entre nessas casas, nessas casas de oração, nessas igrejas. E a igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, a pessoa não quer. Sabe por quê? Porque ali são palavras, muitas das vezes duras, mas para a edificação da vida da pessoa, para que aquela pessoa abra o entendimento. Porque não é só as 1000 maravilhas, irmãos. Irmão, Deus está falando para você que você, essa semana agora, o ano que vem, você vai ter um carro novo, um carro do ano. Você vai ganhar na loto fácil. Irmão, está assim agora. É tanta revelação, a palavra de Deus já não serve mais para pregar, agora está assim. A maior revelação que nós temos, irmãos, é a palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. E agora cada um está fazendo uma revelação daquilo que está no coração, na cabeça fala daquilo que o coração tem. Mas quando é para falar da palavra de Deus, as pessoas não suportam mais. Sabe por quê? Não tem fundamento, não tem mais a raiz, que é para se poder, ou melhor, não tem mais aquela raiz para a pessoa se agarrar mais naquela rocha que está lá no fundo, irmão, para você construir a sua casa, para você se fortalecer mais. Não tem o fundamento necessário. É preciso, irmãos, ter profundidade. Essa palavra que eu estava tentando lembrar. Profundidade, irmãos. E muitas das vezes a palavra de profundidade, ela incomoda muita gente. A palavra de profundidade, que é a palavra de Deus, ela incomoda muita gente. Quantos os heróis do passado, quantos, irmãos, não foram poucos, passaram por tantas dificuldades. Procura aí. Tantos foram. José, eu sempre cito José aqui, né? É uma passagem muito conhecida. José passou por muita dificuldade. Jacó, Abraão. Quantos passaram por tanta dificuldade? O próprio Jesus, irmãos. O que Jesus passou? Os discípulos, o que eles passaram?
Tudo isso dando a própria vida, porque sabe que somente Deus tem a vida eterna, tem a verdadeira vida que só Ele tem para nos dar. Só Jesus. Se não for através desta forma, irmãos, se a pessoa ficar, qualquer probleminha que tem na vida dela, ou na igreja, ou na casa, eu conheço a Jesus, eu amo a Jesus, eu quero fazer a vontade de Jesus, mas quando vem um problema, a primeira coisa que tem é a pessoa não suporta Jesus, não suporta. O quê? Ah não, o pastor falou uma coisinha ali que eu não gostei, sai da presença do Senhor. E ali é que Deus queria abençoar aquela pessoa. É ali que Deus quer fazer com que aquela pessoa se capacite mais ainda para aquilo que Deus quer dar para ele lá na frente. É ali, naquele lugar, que Deus está ali, geograficamente falando que é necessário cavar, porque ali ele vai achar o tesouro. É ali que está a rocha para ele edificar a casa tão sonhada que está em Cristo Jesus. E às vezes a pessoa, irmão, está tão cega espiritualmente, está tão surda espiritualmente, que não ouve mais a palavra do Senhor. O foco dela agora não é em Jesus, o foco dela agora é quem? É no homem. O foco dela agora, esse pastor está falando muita coisinha aí. Esse pastor está falando coisa que não tem nada a ver. O foco dela agora é nas pessoas. A preocupação dela não é em Cristo Jesus. Se o Senhor, meu irmão, colocou você ali para ouvir a palavra do Senhor, fica firme. Porque o pastor, eu falo isso por mim, irmãos, experiência própria. Eu sou o primeiro a pegar a ferramenta e estar cavando o poço junto contigo. Eu sou o primeiro. Quem está cavando o poço em primeiro lugar sou eu. Se você quer ajudar ao pastor a cavar o poço, seja bem-vindo. Mas nós estamos cavando o poço. É isso que Jesus está falando. Mas aqueles que desistem de cavar o poço e continuar cavando até achar o mineral necessário para construir a casa, a edificação, a sapata, desistem no meio do caminho. Ah, vamos parar por aqui mesmo, pastor. Vamos parar aqui que está bom. Aqui, a gente bota o cimento aqui, bota umas pedras aqui e vai firmar. Mas só que aquelas pedras são as pedras soltas. Só que aquela fundação que ele está fazendo é uma fundação fraca. Porque qualquer problema que tiver ali, aquilo não vai suportar. Ela vai desabar. É necessário cavar um pouquinho mais. Vamos cavar um pouquinho mais? Deus é com a gente. Jesus é com a gente, irmãos. E é isso que o Senhor está falando. Seja obediente à minha palavra, anda no meu caminho. Eu tenho coisas grandiosas para te dar. Não se preocupa. Muitas das vezes bate a aflição na gente. Mas quando nós cremos verdadeiramente na palavra de Deus, irmãos, a promessa ela tem que se cumprir. Sabe por quê? Não é porque eu quero, porque eu estou determinando que ela tem que se cumprir. Não, é porque a palavra de Deus ela é fiel. É ela que está nos falando que vai se cumprir. É a palavra de Deus que vai se cumprir, irmãos. Nem aquilo que eu estou falando, mas aquilo que a palavra do Senhor está falando para a gente. Aí você no meio do caminho desiste. Olha lá atrás que nós olhamos aqui. Entrai pela porta estreita. Deixa eu botar minha lupa aqui. Entrai pela porta estreita, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então você vê que tudo se refere ao quê? A uma luta, a uma dificuldade para você passar, para você entrar, para você edificar, para você construir aquilo que Deus quer que você construa para a vida, tua vida. E para isso, irmãos, você tem que estar firme na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a casa na rocha diz respeito ao fundamento de uma vida sólida. A pessoa que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática é como o prudente que constrói a sua casa sobre uma base forte e estável. Não instável, é estável. Isso representa uma fé genuína em total obediência à vida construída sobre
ou melhor, a vida construída sobre esse fundamento resiste às tempestades e permanece para sempre. Então, irmãos, compreendam isso, ou o que Deus está falando para a gente. É porque muitas pessoas estão desistindo, irmãos. Muitas pessoas estão desistindo. Muitas pessoas nem começaram ainda, já estão desistindo. Porque olha para quem? Para Jesus? Não, olha para o homem. Não olha para Cristo, olha para o homem. Olha para o sensacionalismo. Não olha para a realidade, não olha para a rocha. A própria Bíblia diz que o próprio Jesus fala na palavra que os edificadores, eles recusaram a pedra fundamental. Quem é essa pedra fundamental? Jesus. Tem a história que essa pedra fundamental, naquela época eles construíam assim. Hoje em dia também tem construção assim. Eles vinham construindo aqueles arcos da entrada da porta ou dos prédios. E no meio, irmãos, a pedra não podia ser certa, uma pedra fundamental, que quando colocava aquela pedra ali, ela segurava todas as outras. Mas os edificadores, fala a respeito dos homens, dos escribas, dos religiosos da época, rejeitaram a pedra fundamental, que é Cristo Jesus. E até hoje muitos rejeitam a Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz, irmãos, se os edificadores, não querem edificar a sua casa, e se Cristo não tiver na vida, na casa, na fundação, na edificação daquela construção, ela não vai suportar. Ela vai perecer, ela vai desabar. Vai vir os ventos, vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, e aquela casa não vai suportar. Porque a pessoa de repente até ouviu, os edificadores até ouviram falar de Cristo, mas não permanecem, não creem, querem moleza, querem o bem bom, não querem dificuldade, não querem pegar na ferramenta, não querem cavar o poço, não querem cavar a sapata, não querem chegar no solo firme, querem ficar só por cima, querem ficar só no superficial, não querem ter dificuldade de cavar aquilo necessário para você fazer uma sapata firme para a construção da sua casa. E essa casa, irmãos, nada mais, nada menos do que a nossa própria vida. Somos nós. Aleluia. Isso é a nossa vida, irmãos. A nossa Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós, irmãos, não edificarmos a nossa casa, se refere a nós, irmãos. Em Cristo Jesus, é em vão tudo aquilo que nós fizermos nessa vida. Você pode estudar, você pode se formar, você pode ser um supremo aí, né? Você pode ser aí um todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal, um presidente da República, você pode ser um governador, você pode ser até desses filmes aí dos imortais, você pode ser o que for, mas se Cristo não estiver na tua vida como pedra fundamental, você não vai suportar as lutas, as dificuldades que vêm sobre a tua casa, sobre a tua vida, que são as tempestades, são as perseguições, são os ventos, são as enchentes, que vão bater com ímpeto, ou seja, com força, que a intenção é derrubar a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, se você não ficar firme na presença do Senhor, você não vai suportar as lutas que vão vir sobre a sua vida. A igreja, o ministério Viver em Verdade tem passado por muitas lutas, irmãos. Eu tenho autoridade para pregar isso aqui, porque nós temos passado por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas você já parou para pensar, se eu como pastor da igreja está aqui reunida, somos poucos, mas estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Aí eu prego tudo isso aqui para você, e o primeiro problema que vem é, vou fechar a igreja, não quero saber de mais nada. Não, irmãos, eu não posso fazer isso, porque eu tenho promessa de Deus para a minha vida, para a minha família. A Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor, irmãos. Mas para servir ao Senhor é necessário você trabalhar, você perseverar. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus
ele foi servido para toda a humanidade como pão que desceu do céu. Jesus, ele foi servido como Cordeiro de Deus, para a expiação dos nossos pecados. Expiação é o que? Cobrir os nossos pecados. Ele cobriu os nossos pecados. Ele pagou um alto preço. E agora agora a igreja quer cruzar os bracinhos, ficar vendo Netflix, né? Por falar nisso, a gente tem que ter Netflix em casa. Amém. Estou sem Netflix lá em casa, é muito bom. Mas, irmão, não adianta cruzar os braços e as pernas. Se Jesus pagou um alto preço, agora eu estou bem, entreguei a vida para Jesus, me batizei nas águas, né? Vou para o céu. E continua fazendo tudo errado. E vai continuar, eu estou na porta larga, eu vou para o churrasco, vou beber, vou me drogar, vou me prostituir, vou sair com um homem aqui, vou sair com uma mulher lá, e assim sucessivamente. E a minha casa está firme, porque eu já entreguei a minha vida para Jesus. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Engana-se, tu que pensa dessa forma. Se você, meu irmão, não se esforçar para entrar nessa porta estreita, no qual nós lemos aqui, que é o próprio Cristo, ele se considera, ele mesmo diz, não se considera, ele é a própria porta, e essa porta é estreita, irmãos. Há regras, não é de qualquer jeito que você vai passar por essa porta. Quando Jesus diz, lá em João 14:6, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é uma palavra em vão, não tem nada a ver essa palavra. Não, irmãos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho é ele, não tem outro. E se você não for por esse caminho, você vai se perder. A sua casa vai cair, vai vir em ruínas. A sua descendência, quando fala casa, irmãos, está dizendo toda uma descendência. Seus filhos, seus netos, vai puxando todo mundo. Mas quando você constrói sua casa na rocha, quando você edifica a sua casa na rocha, quando você procura verdadeiramente uma profundidade em Cristo Jesus, irmãos, vai vir os ventos, vai vir a chuva, vão bater com ímpeto naquela casa e ela vai resistir. Sabe por quê? Porque ela está edificada, como nós lemos aqui, aonde? Sobre a rocha. E é dessa forma. Essa é a palavra de Deus. É promessa de Deus para a nossa vida. Não é promessa do homem. Não é promessa de fulano, de cicrano, de rei, de rainha, de presidente, de governador, não, de prefeito. Não, irmãos. É palavra de Deus, é promessa do Deus Altíssimo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É luta, irmãos, é luta. Mas você vai vencer. Você já venceu. Você é vencedor em Cristo Jesus. Vai vir as lutas? Amém. Jesus é comigo. Oh, meu Deus do céu, estou machucado. Jesus é contigo. Oh, Senhor, estou sentindo. Deus é contigo. Ele prometeu na palavra dele. Eu creio na palavra do Senhor. Deus é contigo. Vai chegar uma hora que você vai ter o seu refrigério. Vai chegar essa hora, irmãos. Mas Deus é contigo. Não vale a pena deixar de fazer a vontade de Deus. Tem que fazer a vontade de Deus, irmãos, para essas coisas acontecerem. Vamos encerrar. Amém? Versículo 26. Quero repetir aqui, irmãos. Capítulo 7, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre. Olha isso. E não as cumpre. A pessoa está ouvindo a palavra do Senhor e não as cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, ao louco, sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Agora lá no versículo 24, diz assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada
sobre a rocha. O próprio Jesus fala, compará-lo-ei, vou comparar ele, como um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha, se declarando ele mesmo, irmãos, como esta rocha, a rocha que os edificadores, naquela época de Jesus, negaram, não quiseram saber, descartaram. Muitos estão fazendo isso. Muitos estão vindo para a igreja procurando no homem que só vai, aquilo que você só vai encontrar em Jesus. Só aquilo que você vai encontrar em Jesus. Você vai procurar no homem, irmãos? Que isso, está amarrado. Procura em Cristo. Só Ele tem um poder para te dar, para te livrar, para te guardar. Só Ele, irmãos. Para te trazer a cura, para te trazer a libertação, para te dar o fortalecimento necessário para você viver nesse mundo tenebroso que aí está. Irmãos, eu sou do tempo, como eu falei aqui no comecinho, eu sou do tempo, irmãos, que nós íamos para a igreja com 3.000 bancos e a igreja lotava, irmãos, né, missionária Cláudia? Lotava a igreja e ficava pessoas em pé no corredor. Sim ou não? Estou falando alguma mentira? Lotava, irmãos. Domingo, meu Deus do céu, não tinha espaço nas igrejas. Hoje em dia nós temos que ficar implorando, pedindo a pessoa, vai para a igreja. Não deixa de ir para a igreja. Busque a Deus. Vamos comigo, eu te dou uma carona, vamos. Tem que ficar implorando a pessoa para vir para a igreja. Como se ela estivesse fazendo algum favor para mim, para o pastor. Como se ela estivesse fazendo algum favor para Jesus. Irmãos, se você não quer vir, amém. Tu vai morrer e vai ficar aí, vai para o inferno. Essa aqui é a verdade. Desculpe a minha palavra, mas essa palavra é sincera. Ah, nós aqui dia 20, irmãos, vamos ter uma festividade. Sim, vamos ter sim. Em nome de Jesus. Dia 20 de julho agora. Mas sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor. É para engrandecimento do nome do Senhor pela nossa vida. Pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos. Por esse lugar. Por esta casa que o Senhor confiou a nós. Pela palavra dEle. Engrandecendo o nome do Senhor. Não é para engrandecer o homem, não. E quantas pessoas eu tenho sido convidados. E tem pessoas que eu convido, não sei, pastor, se eu vou poder ir ou não. Amém, não quiser vir, não venha, irmão. Foi Deus que colocou no meu coração essa festividade. Não é para glorificar o homem, não. Quer vir aqui para glorificar o Deus, amém, você é muito bem-vindo. Mas se você for vir para a festividade, para querer ver no homem aquilo que você vai encontrar em Deus, não venha. Não venha não, irmãos. Aqui é para glorificar o nome do Senhor, reconhecer que se não fosse o Senhor na tua vida, na minha vida, na nossa vida, você não seria nada, você nem estaria vivo, irmãos. Esse é o grande motivo dessa festividade. Esse é o grande motivo, irmãos. É um culto em ação de graças, agradecendo o nome do Senhor, agradecendo a Ele pelas nossas vidas, pela confiança, pelo amor, não é só pela minha vida, missionária Cláudia, não, por todos que vão estar aqui, por todos que têm nos acompanhado, todos serão abençoados de forma grandiosa, porque estão reconhecendo que se não fosse Deus na vida dela, na vida desse ministério, na nossa vida, nós nada poderíamos fazer. Na verdade, nós nem estaríamos aqui, irmãos. E quantos têm dado as costas para Cristo? Quantos não reconhecem a Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quantos, irmãos? Então esse é um meio de nós reunirmos a igreja para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, fica com essa palavra. Que essa palavra venha trazer ânimo para você. Que essa palavra, irmão, muitas das vezes eu sei que às vezes machuca um pouquinho, mas ela machuca para curar. Ela machuca para despertar o seu intelecto. Você está cavando, continua cavando. Foi Deus que falou que você cavar ali? Cava, irmãos. Cava. Aquele povo lá do Antigo Testamento, os profetas, quantos ali tiveram que cavar? Quantos tiveram que cavar? Na lei, nas leis lá. Jacó teve que cavar um montão de poço, Abraão, e viu os inimigos, jogava entulho. Já ouviu essa passagem, Matheus? Jogava entulho, tampando os poços. É assim que o inimigo faz na vida do crente. Mas ele não desistia, irmãos. Ele continuava cavando. É assim que nós temos que ser. Vai vir inimigo de tudo quanto é forma. A Bíblia fala o quê? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus.
Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Muitos estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Muitos estão fazendo isso, irmãos. Por isso que a vida está sempre numa derrota. Aí vai procurar no mundo, se enchendo de droga, se enchendo de prostituição, de bebida alcoólica, tudo aquilo que contamina a casa e contamina o templo do Espírito Santo. Aí vem as chuvas, vem o quê? As enchentes, vem os terremotos, vem o vento, e aquela casa não suporta, porque ela não quer se sujeitar a Deus, ela quer se sujeitar ao diabo. E o diabo já está morando naquela casa. A nossa casa, irmão, nós somos templo do Espírito Santo. Recebe essa palavra de forma que você possa glorificar, agradecer, engrandecer o nome do Senhor, aonde quer que você vá. Independente de quem vai gostar de você ou não, não importa, glorifica o nome do Senhor. Reconheça que se não fosse o Senhor na sua vida, na sua casa, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, você nem estaria vivo. Você nem estaria vivo, irmãos. Então recebe essa palavra com ósculo santo para a tua vida, com amor, com gratidão. Reconheça Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, em nome do Senhor Jesus. Amém?